O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, receba assistência psicológica e religiosa na Papuda. O acompanhamento espiritual será feito pelo deputado distrital Tiago Manzoni, do PL, e pelo ex-deputado federal Robson Rodovalho. A visita religiosa foi autorizada a pedido da defesa e vai acontecer uma vez por semana, de forma individual, com duração de até pelo menos 1 hora, de acordo com Manzoni. O objetivo é levar mensagens de fé e conforto ao ex-presidente durante o período de privação de liberdade. Moraes informou que, além do apoio religioso, Bolsonaro continua com um atendimento médico integral, fisioterapia, alimentação especial e visitas de familiares, visitas inclusive ampliadas. A transferência para a Papudinha foi justificada como medida para melhorar as condições de custódia. A gente separou inclusive dois trechinhos aqui do despacho do ministro Moraes, em que ele diz o seguinte, abre aspas: existe uma campanha de notícias fraudulentas com um instituto de tentar desqualificar e deslegitimar o poder judiciário. A sala executiva, e com o dobro do tamanho previsto pela lei, banheiro exclusivo, frigobar, televisão, ar-condicionado e procedimento de entrega de comida caseira todos os dias, não existem. Nada disso existe para os demais 384.586 presos em regime fechado aqui no nosso país. Em outro momento, Moraes fez as seguintes afirmações. Ressalta-se, entretanto, que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Messias Bolsonaro, condenado pela liderança da organização criminosa na execução dos gravíssimos crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e suas instituições, é uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias, como erroneamente várias das manifestações anteriormente descritas parecem exigir. Ao comparar a sala do Estado-Maior a um cativeiro, ao apresentar reclamações do tamanho das dependências, do banho de sol, do ar-condicionado, do horário de visitas, ao se desconfiar da origem da comida fornecida pela Polícia Federal e ao exigir a troca da televisão por uma Smart TV, para inclusive ter acesso ao YouTube. Vamos agora lá para Brasília chamar Lara Alves, que está com a gente ao vivo. Essa decisão foi vista pelo entorno do ex-presidente como uma redução de danos, mas a pressão pela prisão domiciliar continua, né, Lara? Boa noite para você. Ei, André, boa noite para você, para todos que estão conosco. Exatamente isso que você disse. Um primeiro ponto é que houve uma divisão do núcleo bolsonarista em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir o ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha, no complexo penitenciário da Papuda. O primeiro grupo, que tem ali comandado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, viu com bons olhos essa transferência por avaliar que o espaço da Papudinha contribui com a situação, o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e oferece a ele uma melhor condição de atendimento. O espaço é um pouco maior, não se trata de uma sala improvisada, como era o caso da sala de Estado-Maior, onde ele estava acautelado na Superintendência da Polícia Federal. Esse grupo é uma ala que diverge bastante da posição de outra, já ali comandada pelos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tão logo saiu a decisão na noite de ontem, já se manifestaram contra essa transferência, porque pressionam principalmente pela ida para domiciliar, citando especificamente o caso do ex-presidente Fernando Collor, que foi mandado para domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes, era então relator da ação penal de Collor, mas que também pressionam para que o ex-presidente seja considerado livre. Em breve eles voltam com esse discurso. E além disso, teve um ponto bastante importante na fala de personagens desse grupo, que foi todas as gravações, todas as publicações que foram feitas terminavam com um chamado
chamado para o eleitorado de Bolsonaro votar nos candidatos da direita no Senado neste ano e também na Câmara dos Deputados, além de endossar o apoio à candidatura do filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Então eles aproveitaram esse gancho da transferência de Bolsonaro para Papudinha para dizer que é hora do eleitorado então se manifestar e se movimentar para garantir essa eleição dos candidatos da direita no Congresso Nacional nas eleições deste ano. Além disso, hoje mais cedo, o Gabriel Ferreira Borges, que é o nosso repórter de judiciário, trouxe uma apuração no portal O Tempo, falando exatamente sobre um encontro que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teve com o ministro Alexandre de Moraes antes de Moraes dar essa decisão de transferência de Bolsonaro. Ela conversou, apelou para ele a questão da prisão domiciliar e ele então faz essa transferência que inclusive foi elogiada nas redes sociais pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela agradeceu a todas as pessoas que trabalham na Superintendência da Polícia Federal e que prestaram seus serviços ao ex-presidente Bolsonaro no período em que ele permaneceu ali, desde o final de novembro do ano passado, mas também agradeceu, disse que as condições na Papuda são de fato melhores do que as que encontravam na Superintendência da Polícia Federal. Esse é um cenário, Gabriel traz detalhes nessa apuração dele no otempo.com.br. Mas fato é, esses grupos estão divididos. A gente vive neste momento um racha um pouco maior entre Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse, inclusive, é um racha que a gente já vem noticiando há alguns dias aqui no Tempo News, falando sobre publicações de Michele a respeito de Tarcísio e da vontade dessa ala, onde está Michele, de apoiar a candidatura de Tarcísio de Freitas e não de Flávio Bolsonaro. Pois é, Lara, fica mais um tiquinho com a gente aqui que nós vamos trazer outras informações. Enquanto isso, você está vendo aí, ó, a nova prisão de Jair Messias Bolsonaro lá na Papuda. É a Papudinha, é grande pra caramba, né? Olha lá o tamanho, ó, parece um apartamento ali, tem quarto, tem lugar pra geladeira, tem um banheiro ali, quer dizer, dá pra receber visita, tem uma vida mais confortável, né? O ministro falou que, olha, mais de 800 mil presos aí, ninguém tem essa regalia não, viu? Disse o ministro Alexandre de Moraes no despacho dele, banheiro e tudo mais. Agora resta saber se o ex-presidente, com esses probleminhas que ele tá tendo de saúde aí, né, a questão de desequilíbrio ao levantar da cama, se ele vai conseguir, porque olha a entrada como é que é lá, ó, parece um bunker ali para entrar, ó, tem grade, arame farpado, tela para todo lado ali, mas em todo caso tem um lugar que ele pode tomar banho de sol a hora que quiser, pegar uma vitamina D ali. E vamos ver na tela então o que disse o Carlos Bolsonaro. Ele é o ex-vereador, afirmou o seguinte, a gente colocou a lâmina aí do Carlos Bolsonaro, tá aí, ó, diante dos fatos expostos, o que se descreve não é apenas a condenação de um ex-presidente da República, mas um cenário que aos olhos de muitos revela fragilização e de garantias jurídicas fundamentais, aplicação seletiva do rigor penal e desprezo às condições humanas e de saúde do condenado. Tá aí. São as palavras do Carlos Bolsonaro, que publicou lá no X dele. Quem também falou? Michele Bolsonaro foi às redes também falar. Ela não usa muito X, não. Ela usa ali Instagram. Eu acho que esse é o Instagram, ó. Ela disse assim, ó, continuo confiando e agradecendo a Deus, certa de que tudo acontece no tempo do nosso amado Pai e não no nosso. Sou grata a todos da Polícia Federal que durante o período em que meu amor esteve lá, cuidaram dele com atenção, auxiliando nas medicações e nas refeições. Que Deus os recompense e os abençoe de forma, né, agradecendo tudo grandemente. Estou a caminho do complexo naquele momento ali para ver o meu amor, disse a ex-primeira-dama. E o deputado cassado Eduardo Bolsonaro chamou de insensível a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes acaba de ordenar a transferência de Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para o presídio comum, que é a Papudinha, né? Isso daí demonstra mais uma vez a sua total insensibilidade, a sua psicopatia
porque a gente sabe que, além de não ter cometido crime algum, de não ter havido nenhuma tentativa de golpe no Brasil, e que a prisão de Bolsonaro só serve para tirá-lo da corrida presidencial, e a todo custo o Alexandre de Moraes ainda quer que ele não tenha influência sobre as eleições desse ano. Este é o motivo real, o motivo político pelo qual Alexandre de Moraes não cede em enviar Bolsonaro para uma prisão domiciliar, o que já seria injusto por si só, em virtude de outros casos muito mais leves, como o do ex-presidente Fernando Collor, estar em prisão domiciliar sob decisão de Alexandre de Moraes por ter apneia do sono. Não preciso entrar aqui nos detalhes das condições de saída de Bolsonaro, que são muito mais gravosas, vocês todos conhecem. Gente, voltar a falar com a Lara Alves aqui, porque ela tem informações que chegaram agora há pouco sobre a perícia médica feita com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lara, o ministro tinha pedido, né, para fazer uma perícia, para avaliar aí. O Jatati ficou esse vai não vai de falar sobre a possível prisão domiciliar dele. Teve alguma alteração agora? Na verdade, não, André. Só para explicar um pouco essa questão da perícia, porque existe um desejo muito grande da família Bolsonaro e dos advogados do ex-presidente para que seja feita, portanto, uma perícia médica independente. Foi o que eles pediram em um dos despachos remetidos ao Supremo Tribunal Federal, com a intenção, então, de colocá-lo em um regime domiciliar. Mas, na decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, o que ele especificou foi que essa perícia será de fato feita em até 10 dias, né? Os médicos da Polícia Federal têm, portanto, 10 dias para realizar essa perícia e juntar o relatório aos autos do processo, e a partir desse relatório o ministro decidirá o que será feito então. Nesse caso, ele destacou duas possibilidades. A primeira delas foi efetuar ali melhorias na Papudinha para que sejam, então, para tornar o ambiente, então, adaptável às questões de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, para além disso, ele também abriu a possibilidade de transferência do ex-presidente Bolsonaro para o hospital penitenciário. Essa unidade hospitalar fica ali no complexo penitenciário da Papuda, então Bolsonaro, na verdade, seria basicamente transferido de prédio, e considera-se que ali é uma unidade com condições necessárias, as condições suficientes para atender às demandas de saúde do ex-presidente, né? Médico 24 horas, toda uma equipe médica, técnicos de enfermagem, dentistas e fisioterapeutas e outros profissionais que podem contribuir, portanto, para a questão da saúde dele. Então, nesse primeiro momento, o ministro, muito discretamente, em sua decisão de ontem, já descarta essa possibilidade de uma prisão domiciliar, como tem sido pedida pelos advogados e pela família do ex-presidente Bolsonaro. Valeu, Lara Alves, falando ao vivo, direto de Brasília com a gente. Chamar também a Luciane Landim para entrar na nossa conversa aqui. Ô Lu, o líder do governo na Câmara também já se manifestou, né? Exatamente, o líder Lindenberg Farias, ele que representa a bancada do PT na Câmara dos Deputados, essa bancada que integra a base governista. Lindenberg Farias afirmou em uma rede social, no X: é preciso contrastar discurso e realidade. Nenhum preso no país teve e talvez nunca terá as condições que Bolsonaro teve na Superintendência da Polícia Federal e seguirá tendo de forma ainda mais favorável na Papudinha, enquanto quase 1 milhão de pessoas cumprem pena em unidades superlotadas, sem médicos, sem banho de sol regular e em celas insalubres. Bolsonaro esteve em espaço individual, com médico 24 horas, visitas ampliadas, alimentação diferenciada e estrutura incompatível com o padrão do sistema prisional. Essa foi então a manifestação do líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, que representa também a bancada do Rio de Janeiro. Tá aí também a manifestação do líder, né, do governo na Câmara, o Lindenberg Farias. Ô Lu, agora, durante todo o dia, a gente tem acompanhado aí ao longo desses últimos meses, né, Lu, as tentativas da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele fique preso em casa, até mesmo antes de ele ser preso, antes de chegar a decisão, né, o trânsito em julgado, que o colocou em prisão por 27 anos e 3 meses. A gente já vinha tendo esses pedidos, já falando em anistia, já falando também em prisão domiciliar. Agora vai restar saber, como disse a Lara ali, o que vai dizer a junta médica, né? Porque se os exames mostrarem que realmente ele precisa ficar numa prisão domiciliar, talvez essa história ainda mude. Ao que tudo indica, parentes dele, né, a esposa, os filhos e os apoiadores também têm tentado. Vários apoiadores hoje publicaram nas redes sociais falando que é uma crueldade. Depois criticaram também o ministro que estava participando de um evento ontem, né? Parece que ele foi paraninfo de uma turma de formandos ali de direito. Ele disse lá: fiz o que tinha que fazer. Aí o pessoal riu,
teve-se a impressão de que ele estava se referindo, mas no final das contas ele estava falando, não, eu fui lá, trabalhei o dia inteiro e vim para cá. Mas enfim, Lu, a gente ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Muita, bastante. Inclusive, esse documento que vai ser elaborado pela perícia médica vai ser enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que Moraes é o relator de toda essa ação que envolveu Bolsonaro e outros condenados por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. Isso que primeiro o julgamento aconteceu ali no âmbito de uma ação penal. Hoje a gente já chama de execução penal, que é quando essa pena ela está em andamento, ela está sendo executada com o cumprimento da pena definitiva, que é o caso de Jair Bolsonaro. Importante a gente destacar também sobre essa questão da saúde do ex-presidente. Na decisão que autorizou a transferência de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para Papudinha, que é esse batalhão no complexo penitenciário da Papuda, aqui no Distrito Federal, Moraes também determina uma série de permissões relacionadas à saúde do ex-presidente, como, por exemplo, Bolsonaro pode ter acesso os médicos do ex-presidente, na verdade, né, podem ter acesso integral 24 horas por dia a ele ali, em um esquema de plantão mesmo, e os médicos particulares, e inclusive os que estavam previamente cadastrados. Nós temos 2 profissionais médicos que acompanham Bolsonaro em cirurgias nos últimos anos, o cardiologista Brasil Caiado, também o médico Cláudio Birolini. Esses estão sempre com Jair Bolsonaro, não são médicos do sistema público ou do sistema carcerário, são médicos particulares de Jair Bolsonaro, e o ex-presidente vai poder continuar com esse atendimento médico também. Além disso, Bolsonaro vai ter à disposição ali uma equipe de plantão, uma equipe de saúde de plantão que fica ali na unidade prisional. Existe um posto de saúde no local e com médicos, com enfermeiros, fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogo, tudo isso consta na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Em outro trecho, diz ainda que, em caso de urgência, Bolsonaro pode ser deslocado para um hospital sem uma necessidade de autorização prévia. Essa comunicação deve ser feita apenas pela defesa em até 24 horas depois da necessidade de uma transferência para um hospital. A gente lembra que ali no período de Natal do ano passado, de 2025, Jair Bolsonaro ele fez uma cirurgia. Alguns dias depois, ele teve uma queda na cela que ocupava na Superintendência da Polícia Federal, e a família reclamou bastante que não conseguia, até um certo momento ali, uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para que Bolsonaro fosse levado para um hospital. Quando essas reclamações começaram, inclusive, a defesa não tinha protocolado ainda no sistema do Supremo Tribunal Federal esse pedido, não tinha formalizado essa peça ali para que o ministro Alexandre de Moraes autorizasse esse deslocamento para o hospital. Algum tempo depois, o ministro assinou essa decisão, autorizou que Bolsonaro fosse levado da Superintendência da PF para o Hospital DF Star, que é um hospital particular em Brasília. Eu citei esse caso só para a gente ilustrar que, em casos urgentes, nessa unidade da Papudinha, Bolsonaro não precisa mais esperar essa autorização de Moraes. Ele tem essa permissão para ser levado para um hospital nesses casos emergenciais, e a defesa precisa fazer essa comunicação, essa justificativa ao Supremo Tribunal Federal em um prazo estabelecido, que no caso é de 24 horas após essa medida, né? Após essa comunicação, esse registro de necessidade de ida para um hospital. São algumas medidas determinadas, então, pelo ministro nessa peça que foi assinada no dia de ontem, além de outras que nós já falamos também, como visita de familiares que seguem autorizados, a alimentação especial que ele pode ter direito ali. Tudo isso consta, então, nessa decisão de Moraes e baseia esse novo cumprimento de pena de Bolsonaro nessa unidade da Papuda, que é a Papudinha aqui no DF. Lu, obrigado por hora pelas informações aqui. A gente vai continuar junto aí até às 8 horas, mas agora o advogado criminalista Antônio Veloso, que é o nosso convidado, para nos ajudar a entender melhor como é que fica daqui para frente a situação do ex-presidente da República e também da defesa dele, né? Muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Tempo News mais uma vez. Boa noite, André. É um prazer estar com vocês mais uma vez.
Obrigadão. Aqui, eu começo te perguntando o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, ele foi muito enfático ao dizer, né, que a Papuda não é colônia de férias. Juridicamente, onde é que termina a garantia de uma custódia digna para um ex-presidente e onde é que começa, né, o que o judiciário está chamando de condições absolutamente, digamos que, excepcionais, assim? O caso é excepcional. Agora, o que se vê de Bolsonaro e de sua equipe de advogados é uma reclamação constante desde o início do cumprimento de pena. Acontece que o sistema carcerário brasileiro é uma tragédia. A cadeia, além de nunca ter educado ninguém, leva à prática de mais crimes. E o sistema prisional é carente. Ele estava numa cela da Polícia Federal, com cama, ar-condicionado, televisão. Preso nenhum tem isso. Agora, tem que ter condições mínimas de higiene, de saúde. E uma pessoa que está com mais de 70 anos, acometido de doença grave, e se tivesse cumprindo pena em regime aberto, automaticamente ele teria sido encaminhado para a prisão domiciliar. Mas no caso do Bolsonaro, ele cumpre pena em regime fechado. Mas eu creio que após a conclusão dessa perícia médica, que os peritos são os auxiliares do juiz, que o juiz não entende de medicina, os peritos podem se indicar se a Papuda consegue dar um tratamento digno para não prejudicar a saúde dele. Se não puder, ele vai ter que ser levado para casa, porque por mais contrário que possa ser a Bolsonaro, a questão humanitária em primeiro lugar. Se ele está doente, se não está conseguindo cumprir pena da forma que está, por favor, leve ele para casa. E ele vai ficar de tornozeleira, vai ficar com guarda na porta, infelizmente. E ele é um ex-presidente da República, óbvio que ele tem uma regalia como que estava tendo na Polícia Federal. E agora, pelo que eu soube e vi, ele foi para a chamada Papudinha, onde as condições me parecem muito melhor que ele estava na Polícia Federal. Eles eram uma cela sozinho de 65 metros quadrados. O cela de 12 metros quadrados aqui nas cadeias brasileiras tem 10 presos. Então, ele está sendo assistido como determina a lei, certo? O médico à disposição. Mas eu creio que fatalmente esse ano ele vai para casa. Eu acho que ele não tem mais condição realmente de saúde de permanecer numa penitenciária. Olá, professor, boa noite. O senhor falou sobre medidas que precisam, que a justiça determina para o cumprimento de pena de prisão domiciliar, como uso de tornozeleira, algumas proibições, justamente para garantir que o condenado faça esse cumprimento efetivo, né? Proibição de usar redes sociais, de manter contato com pessoas não autorizadas. Mas quando ele cumpria a prisão domiciliar, como medida cautelar ainda, antes de ser levado para a Superintendência da Polícia Federal, nós vimos uma outra medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que era a permanência de policiais penais na porta ali do condomínio dele para garantir esse cumprimento da cautelar e evitar uma possível fuga. O senhor acredita que uma medida desse tipo pode ser determinada novamente se o ministro Alexandre de Moraes aceitar, autorizar esse cumprimento da pena em prisão domiciliar, ou não é algo que a gente vê de forma comum em casos desse tipo? Não, comum não é. Ele foi dado a ele anteriormente o benefício de ficar em casa mediante o uso de tornozeleira eletrônica. O que aconteceu? Ele tentou tirar a tornozeleira eletrônica com ferro de solda. Então ele violou uma das regras. Aliás, ele já violou muitas regras. E quando no sistema penal um preso viola a regra quando está cumprindo pena,
Se ele está cumprindo pena no regime fechado, no regime aberto, ele é punido e pode ser transferido para o regime semiaberto, do semiaberto para o fechado. Ele está no regime mais grave de cumprimento de pena, que é o regime fechado. Então ele não tem como piorar a situação dele. Agora, a questão é que ele nunca gostou de respeitar nada, e nisso ele peitou o ministro Alexandre de Moraes, ele afrontou todas as formas possíveis quando ele estava em casa. Então, acho que o ministro não mandou para casa ainda em razão disso. Ainda por ser muito difícil também você manter um corpo de segurança 24 horas por dia para um único preso, né? Agora, ele como ex-militar, poderia também ter ido para o Exército, mas o Exército me parece que não quer ele. E ele está na penitenciária, na Papudinha, junto com outros 2 condenados no mesmo processo que ele. Agora, eu vejo hoje que ele está muito melhor do que estava antes da Polícia Federal, onde até ele reclamava que existia uma tortura psicológica, que seria o barulho do ar-condicionado. E ninguém conseguia resolver, né? Não nos resolve. Se trocasse o ar-condicionado da família dele, podia ter mandado instalar um novo lá. Agora, ele não pode ter acesso a telefone, ele não pode ter acesso às redes sociais, à rede mundial de computação. Então, ele tem que botar na cabeça que ele está preso também. Então, essa equipe médica, esses peritos, vão analisar se ele tem que ir para casa ou se ele pode cumprir pena no sistema penal, na Papudinha, onde ele já se encontra. Pois é, a gente teve exemplos aí como o do ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, né, que ele estava com 85 anos na época e estava preso exatamente na Papuda. A defesa insiste que a saúde de Jair Bolsonaro justifica, né, essa prisão domiciliar. Agora, pelos critérios de execução penal brasileira, o que pesa mais hoje, que a gente pode imaginar? Que é a gravidade da saúde, dos crimes pelos quais ele foi condenado. O que pesa mais aí? Porque num caso desse, cita um exemplo do Fernando Collor. Fernando Collor foi condenado e preso por determinadas razões. Jair Bolsonaro foi preso por outras, condenado por tentativa de golpe de Estado, por trama de talvez assassinar o presidente da República, ou vice, e ministro do STF. Quer dizer, são condenações completamente diferentes. Mas no caso do Bolsonaro, o que pesa mais? O crime que ele cometeu, os crimes que ele cometeu de acordo com a justiça brasileira, ou a saúde dele? Olha, os crimes que ele cometeu não se discute mais. Os crimes que Fernando Collor cometeu não se discute mais. Houve o trânsito em julgado e o início de cumprimento de pena. No caso de Fernando Collor, provou-se o que eu acho que os advogados de Bolsonaro não estão conseguindo provar: a extrema necessidade de ser acautelado dentro de casa, sem acesso ao Wi-Fi, sem acesso a telefone. Como eu disse, o Estatuto do Idoso prevê a assistência integral ao idoso enfermo. Então eu vejo que ele está nessa condição. Mas o ministro não pode decidir por documentos particulares que lhes são levados através de advogados particulares. O que ele fez? Nomeou peritos médicos ligados ou que vão prestar um juramento de fazer uma análise profunda do atual estado de saúde dele. Então, a prática de crime nesse momento independe o que depende é o tanto o tamanho da condenação. No caso de Fernando Collor, me parece que 10 anos. No caso de Jair Bolsonaro, 27 anos. Então, hoje não se discute, e não são... poderia ter um diferencial se os crimes cometidos por um ou por outro fossem inseridos no rol dos crimes hediondos, em que a progressão de regime teria uma diferença, né, de 2/3, de 1/6, ou 2/5, ou o que for. Não se discute. Nesse momento, não, porque não deu nem tempo hábil ainda para se pretender a progressão de regime do regime fechado para o regime semiaberto.
Isso vai acontecer só com 1/6 do cumprimento de pena, no caso de Bolsonaro. Agora, uma coisa que sempre me chama a atenção é que ao longo do período em que ele esteve preso em casa, né, ele recebia visita de políticos ali. Ou seja, ele foi preso por ações dentro da política consideradas criminosas. Agora, essa autorização para assistência religiosa com políticos do PL, como é que um parlamentar pode receber, se um parlamentar preso pode receber esse tipo de benefício, conforto espiritual, dentro de uma unidade prisional, considerando o fato de que ele foi preso exatamente por ações? Ali isso não dá uma margem para ter novas conversas, novas ideias, talvez novas tramas? Olha, a assistência religiosa é garantida pela Constituição ao interno, ao preso. Nos presídios brasileiros, se você perceber, existem pastores que fazem visitas semanais a determinados grupos onde é levada a palavra. Então isso sim é permitido. No caso de Bolsonaro, se ele estivesse num presídio, ele estaria tranquilamente em contato com o pastor, mas como ele estava no local sozinho, precisa dessa autorização também. Então a assistência religiosa é uma garantia do preso. A situação dele é que ele está sozinho. Então, parece uma exclusividade, uma questão que ele está sendo beneficiado, mas não. A assistência religiosa é garantia do preso, sim. Isso é até importante, porque quantos presos do nosso sistema prisional aí não voltaram mais para a criminalidade porque se tornaram crentes religiosos, evangélicos, né? E tem muitos que não se importam, que voltam, há incidência e tal. Então essa assistência religiosa é garantida sim para ele. Olha, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui mais uma vez, Veloso, porque a gente entrou em contato com você aí na última hora, mas muito obrigado pela disponibilidade nessa sexta-feira de estar aqui com a gente para nos ajudar sempre a entender melhor, afinal de contas, quais são os rumos que podem acontecer daqui para frente com toda essa questão jurídica no nosso país. Obrigadão, boa sexta, bom final de semana para você. Para vocês também, eu que agradeço, até a próxima, sempre às ordens. Obrigado.